Show de bola, gente. Tudo bom? Aqui é o Érico. A gente começou um pouco mais cedo para dar tempo de todo mundo entrar. E enquanto isso, vão colocando seus fones de ouvido e daqui a pouquinho a gente começa. Eu queria saber, vocês estão me escutando? Levanta a mão se você está me escutando. Ei, está me escutando. Tá funcionando. Show de bola. Olá, gente, aqui é o Érico. Bem-vindos a um webinar de perguntas e respostas comigo. A gente vai esperar 30 segundinhos só para as pessoas se acomodarem. Uma dica que eu dou para vocês é pegar um fone de ouvido. Por quê? Se alguma hora vocês conseguirem fazer uma pergunta para mim e eu ligar para vocês, quando você não tem fone de ouvido, sua voz sai pela sua boca, entra no microfone, sai de novo pelo seu alto-falante, entra no microfone de novo e vai aumentando o volume constantemente. Isso é uma coisa que chama microfonia. Então, basicamente, zoa o áudio. Eu não sei porque o meu não zoa, deve ser porque a coisa é meio profissional aqui, uma parada bem profissional, mas na maioria das vezes a melhor coisa que você pode fazer, mesmo que você não precise, é usar um headphone. Show de bola! Então tá bom. Bem-vindo a essa sessão de perguntas. A gente vai começar já, agora são 3, a gente vai procurar fazer ela em 1 hora, talvez um pouquinho a mais, para não ficar tão cansativo para vocês também. A intenção é a seguinte, a gente tem a Catarina e a Mari que estão aqui do meu lado, vocês não veem ela, mas elas estão aí no chat, e elas vão estar selecionando as perguntas. Elas fazem esse trabalho de selecionar perguntas, elas escolhem e elas falam para mim quem é, aí eu vou abrir o microfone e basicamente a gente vai se falar, acredite ou não. E a intenção, uma coisa que é muito importante, a maioria das pessoas pensam que só vai conseguir valor se responder a pergunta. Presta atenção. Pelas várias, essa é a turma 16, a fórmula de lançamento, então, pela minha experiência, as pessoas tendem a ter mais valor quando vê uma pergunta de uma outra pessoa do que com a sua própria pergunta, porque às vezes ela acaba respondendo uma pergunta que nem ela pensava em perguntar, porém foi importante. Isso é o que a gente chama de ponto cego. Então, atenção, muita atenção para a pergunta das pessoas. Depois de responder mais de 5.000 perguntas nesse processo, eu sei que as perguntas tendem a ser muito parecidas. Então, a situação de uma pessoa é bem parecida com a situação de uma outra pessoa. E pode ser que uma outra pergunta eu ensine para vocês. Eu pare, tem um quadro aqui que eu posso ver uma oportunidade de ensinar. E outra coisa para vocês não estranharem, eu estou de short, não parece não, mas eu estou de short. Não é porque eu sou o Cid Moreira, não, é porque eu fui malhar e voltei para o escritório, tomei banho e, acredite ou não, esqueci roupa, basicamente. E eu estava basicamente numa situação deplorável, a roupa estava numa situação deplorável e eu achei tinha um suéter aqui, mas nada mais que isso. Então, vocês não estão sofrendo, as minhas aqui talvez um pouco mais, mas essa é a situação, agora que vocês já sabem, eu não preciso ficar escondendo, eu posso me preocupar em responder só as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Mari ou Catarina? Até agora vocês não enviaram nada, então, opa, está na hora de enviar. Ou a gente pode bater papo sobre qualquer coisa aqui também. Sobre crossfit, sobre jiu-jitsu, alguma coisa do tipo. Vamos lá, estou esperando vocês. Enquanto isso, estou ligando um ar-condicionado aqui para melhorar a situação da galera. Cristiano, você fala de onde? Olá, Érico. Boa tarde a todos. Eu estou falando de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Jaraguá do Sul. Você acredita que eu não sabia que existia tal cidade?
É onde é que o Falcão jogou futsal há muito tempo, já deve ter ouvido falar do time daqui, mas talvez não esteja associando. Total, não ouvi não, mas fantástico, Santa Catarina é o poder. Manda aí, qual que é a sua pergunta? Então, eu fiz um dia antes do evento ao vivo ano passado, eu fiz meu lançamento semente. E deu 0 vendas. E aí eu fui no evento ao vivo e vi aquele tanto de gente com 0 vendas lá, que eu falei, beleza, estou no caminho certo. E segui os passos lá também do Hugo para fazer o lançamento de 8 dias, acho que eu sou um coelhinho aí. E deu certo, fiz 2 vendas. Estou terminando de entregar meu curso hoje. Hoje, 8 horas da noite, é o minha última aula ao vivo. E aí você disse que o próximo passo é passar para o lançamento interno. Só que eu estou com o seguinte problema. Eu vejo que para o lançamento interno eu vou ter que estudar bastante, dedicar um tempo aí para eu aprender, para depois fazer os vídeos, os conteúdos, para depois lançar. E eu preciso me capitalizar nesse processo. Eu estava querendo saber se seria ideal para mim fazer um relançamento para minha lista. Eu ainda estou crescendo lista, estou com e-book, estou fazendo alguns investimentos aí para crescer lista. E aí minha ideia era fazer um lançamento semente agora somente para eu poder capitalizar, para eu poder estudar o lançamento interno e partir para ele em seguida. Então tá bom. Eu já lidei já lidei com N casos igual ao seu. 0 vendas, 2 vendas, começou a fazer uma vendinha e aí chegou a hora de passar para o próximo lançamento interno. Claro que o próximo lançamento interno exige um aprendizado e, ao mesmo tempo, você precisa de caixa, né? A chance são que você precisa de caixa. E esse é o fenômeno, isso é muito bom que você me pergunta isso, porque se não aconteceu com você, outra pessoa, não você, as outras pessoas que estão ouvindo, vai acontecer. Isso, você é um sério candidato a ser considerado aqui na ignição digital ou na forma de lançamento como um viciado em semente. Então, o dinheiro vicia, que é uma beleza, né? Quem já ganhou salário sabe disso, que uma vez que você ganha é difícil parar de ganhar, é uma desgraça. Vicia mesmo, é um vício. O lançamento de semente também vicia. E quanto mais você fizer o lançamento de semente, mais você vai ficar um viciado. Quanto mais você vai ficar um viciado, menos você vai escalar o seu negócio. Então, assim, você pode fazer? Pode. Né? Você deve fazer, na minha opinião técnica, não. Você vai, no longo prazo, no prazo de um ano, crescer menos. Agora, mas você fala, Érico, mas eu preciso parar para estudar e eu preciso me capitalizar e sei lá o que, ou qualquer outra coisa. O meu personal trainer, né, o meu coach de CrossFit, ele fala o seguinte, Érico, quando eu falo, não posso fazer isso porque eu estou cansado, ontem eu treinei, ele falou assim, Érico, isso é uma desculpa verdadeira. De fato, você precisa parar de fazer isso, faz todo sentido. Você falar isso com a sua mãe, ela vai falar, meu filho, não, beleza. Mas como eu conheço o processo, eu sei que é o caminho que não vai te levar à faixa marrom, isso é um 6 em 7, mais rápido. Então, o que eu vou sugerir um outro plano para você, um outro protocolo, e aí você segue se você tiver juízo. Ou toma cuidado se você vai se viciar. Então, vamos lá. Primeira coisa que você falou é que você fez um semente. Se você fez um semente, as chances são que você assistiu até o módulo 4, certo? Certo. Então, tá bom. Ótimo. E as chances são que talvez você não tenha assistido ou estudado o módulo 5. Não estudei nada no módulo 5. Eu pulei um pouco lá para frente só para ver o tamanho dele, vi 1 ou 2 vídeos assim, de curioso, mas não estudei nada do módulo 5. Acho que um dos projetos maiores da ignição é não mostrar o tamanho do programa, a não ser que a pessoa tenha visto, porque ele faz com que as pessoas tenham um diagnóstico errado daquilo. Você acha que o módulo 5 é brutal, só que a maioria do trabalho do módulo 5 já foi feito quando você fez o seu semente. Então, quando você chegar no módulo 5, você vai fazer um semente, dá muito mais trabalho do que fazer um interno. O que eu quero dizer, todo o trabalho de base, em termos de hora, toda a base você já fez no semente. Você só está construindo o segundo andar da casa. Então, o que eu... O módulo 5 não é metade dele, não. Não sei se está batendo algum lugar. E agora, está me escutando? Sim, agora sim, voltou. O áudio falhou. Então, o que acontece? Eu não estimo que em menos de 2 dias, mesmo, e isso 2 dias... Você trabalha, você tem emprego, alguma coisa assim?
Não, estou me dedicando totalmente à fórmula agora. Produção de raiz, Nutella, larguei tudo para dedicar a isso. Ó, em um final de semana, se você tem 2 pares de cromossomo, 2 pares de neurônio, assim, tipo, você não é uma pessoa... Você termina de estudar o módulo 5. E eu falo uma semana, porque se você for uma pessoa mais, assim, normal, muito sedenta, você termina em um dia. Então, o que acontece? Você estudar o módulo, você resolver esse problema de estudar o módulo 5, você resolve... Que dia é hoje? Hoje é quinta. Domingo está resolvido. Se você começar na sexta, sábado está resolvido. Essa desculpa você não vai poder mais ter, né? A gente fala muito, chega de desculpas. Logo, eu aconselho você tirar isso da jogada. Pronto. Uma vez que você estudou, você vai demorar aí mais 1 ou 2 dias para planejar seu lançamento. Eu estou te dando bastante tempo. A maioria do script já tá, a maioria das partes importantes do script já está feita, porque você fez um semente. E você consegue rodar esse interno já na outra semana, não na seguinte, não. Sei lá, passa uma semana preparando. Eu lembro quando eu rodei o meu primeiro interno, eu gravava um vídeo na segunda, liberava meio que na terça, na quarta eu gravava um, aí eu atrasava, liberava na sexta, enfim, era um feito melhor que perfeito. E aí você vai estar entrando em campo no lançamento que vai te dar, que tem a maior chance de te dar um 6 em 7, que é a faixa marrom, ou um 7, ou a faixa preta, que são 2 milhões por ano. É difícil de ter a faixa preta só no semente, é uma aberração aqui. Então, o que acontece? Você tem que ir rapidamente para lá. E não é falta de tempo, te digo, demora 2 dias para você resolver esse problema. Vai demorar mais de 2 dias para você reorganizar isso. Então, meu protocolo que eu receitaria para você é, cara, eu estou com uma situação onde eu vou ficar viciado no semente. Ele vai ser... Não vai ser ideal para mim. Eu vou fazer o protocolo que vai me dar crescimento no longo prazo. Porque vai chegar uma hora que o semente não vai resolver o problema para você. E, enfim, vai ser ruim. E quanto mais você... esse primeiro lançamento interno, ele tem mais chance de dar mais resultado em cash, né, em dinheiro, do que o lançamento de semente, porque ele tem 3 pontos de contato com o cliente, não é só um como semente. Então, semente é literalmente botar o pezinho na água. Mas você tem que ter a disciplina de botar o pezinho na água e sair da água. Porque ele é viciante. Tanto esse quanto o lançamento relâmpago, né? Muito viciante. E tem gente que fez isso 6, 7 vezes e não consegue mais sair. Porque ganhou a grana, aí aumentou agora a casa é maior, agora os filhos estão tudo na escola particular, agora anda de carro novo, e ninguém gosta de ir para baixo, entendeu? Já no almoço já no restaurante aquilo X, almoço no restaurante aquilo Y, então ele precisa da roda mover para eles viverem. Aproveita enquanto a sua roda não está movendo ainda para você fazer o movimento certo. Tá, só complementando aí, que você já me convenceu, para dizer assim, só porque como eu não vi ainda, às vezes seja uma pergunta até boba aí, mas a questão do conteúdo que eu gerei agora na entrega que eu fiz no Semente, com webinários ao vivo e tal, esse mesmo conteúdo eu estava pensando em relançar no Semente. No interno eu posso vender o mesmo produto igualmente, não tem problema nenhum, só muda a forma de lançar, não é isso? Correto. Tá bom. Obrigado. Abraço para você. Valeu. Vamos para a próxima pergunta. Oi, Guilherme, você fala de onde? Opa, e aí, Érico, beleza? Eu falo de São Paulo, cara. Ah, São Paulo é muito mais fácil, ó. Tá aí uma cidade que eu conheço. Mas eu sou carioca. Sou carioca morando em São Paulo. Outra cidade que eu conheço. Mas fala, Guilherme, o que posso ajudar? Cara, eu tô com uma dúvida que é a seguinte. Eu tô montando o script do meu webinário do lançamento de semente, que vai ser no dia 31, quinta-feira da semana que vem. Certo. E eu tô vendo vários vídeos de revisão de lançamento e tudo mais a respeito disso. Só que me surgiu uma dúvida. A questão da promessa. Sim. A promessa que eu tinha colocado, que era o título do anúncio do Facebook, que chama as pessoas para a página de captura, ela é os 7 segredos para fazer sua primeira viagem de moto. Então, o meu nicho é viagem de moto e o meu avatar é um cara de mais ou menos 50 e poucos anos, que trabalhou a vida inteira e que sempre teve o sonho de fazer a viagem, mas que não tem a menor ideia de para onde isso começa. A minha dúvida é a seguinte. Eu faço a promessa, os 7 segredos para fazer a viagem de moto. Durante a minha aula, eu preciso fazer essa promessa dos 7 segredos e como que eu consigo vincular, essa é a minha dificuldade, vincular com a minha metodologia, entendeu?
Ou você acha melhor eu refazer, porque eu pensei numa outra big idea, que é 7 segredos para fazer o planejamento da sua viagem de moto em um mês, ou como fazer em um mês o planejamento da sua viagem. Esse negócio de como fazer em um mês tem mais a ver com a minha metodologia. O lance dos 7 segredos, eu não estou conseguindo fazer muito esse vínculo, entendeu? Entendi. Ó, existe uma técnica que se chama: você vende o que eles querem e entrega o que eles precisam. Então, assim, como você vai entregar o produto depois, desde que você entregue, desde que você entregue, você não necessariamente precisa vender daquele jeito. O que quer dizer com isso? A pessoa que quer emagrecer, ela quer emagrecer. Você não precisa vender o abdominal. Você vende que é possível emagrecer, e lá, depois que ela comprou o seu produto, você fala: agora vamos fazer abdominal. Mais ou menos assim, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? O que elas querem no seu caso? Eu tenho certeza que o que elas querem é o que você falou no anúncio. Bem ou mal. É isso que elas querem. Porque é isso que elas votaram. Elas votaram com o e-mail dela. Ela votou nessa headline. Sim. Se você mudar essa headline no seu semente, você vai sofrer uma queda. Entendi. Vai ter uma perda. Não quer dizer que vai ser uma perda grande ou uma perda pequena, mas você vai ter uma perda. Já experimentou mudar qualquer coisa na sua vida? Ou na vida de alguém? É o seguinte: quando você muda alguma coisa em qualquer comunidade, sempre tem alguém que não gosta da mudança, por melhor que seja. Sim. Né? Sua mãe mudou alguma coisa de lugar na sua casa, alguém não vai gostar. Porque ele estava acostumado, as pessoas não querem mudança. Então, o ideal, no seu caso, nesse momento, o ideal é que o tema do webinário seja alinhado no ideal. Estou falando no mundo ideal, nem sempre tudo é ideal na vida. É alinhado com 7 segredos. Para você, qual que era o primeiro? 7 segredos para? 7 segredos para fazer a sua primeira viagem de moto. Total. Então, eu se fosse você, eu não desviaria agora não, ia até o final. E aí ensina os 7 segredos para fazer a viagem de moto. Certo? Mas vamos lá. Uma vez você foi lá e ensinou os 7 segredos. Tem 7 segredos mesmo? Tem. Então, aí você foi lá no webinar e ensinou os 7 segredos, tá bom? Uhum. E aí, qual que é o seu produto? O que é a transformação que o seu produto hoje você pretende entregar? Não é os 7 segredos, é o quê? A transformação é o seguinte: é um cara que não tem ideia por onde que começa um planejamento de uma viagem de moto, e o curso é um passo a passo de tudo que ele precisa fazer, de forma que ele entra no curso com um sonho, com a ideia de uma viagem, e termina o curso com tudo pronto. Fantástico. E aí agora eu vou fazer uma pergunta técnica, tá? Se você tivesse que fazer tudo isso em 40 minutos, você conseguiria? Tudo, com todos os detalhes possíveis que ele precisa para fazer isso? Eu conseguiria fazer uma visão bem superficial de todos os temas. Show de bola. Então, presta atenção na pergunta, só para que eu vou te induzir a uma resposta, tá? Mas eu quero que você dê a resposta, porque você não deu uma resposta sim ou não. Você deu uma resposta que me implica eu interpretar se é que é um não. Mas eu vou fazer a pergunta de novo. Presta atenção bem mais categórica. Se eu falasse assim: você é obrigado, você consegue, em 40 minutos ou 1 hora, dar toda a informação que ele precisa, todos os detalhes que ele precisa para resolver esse problema? Não. Nem que você quisesse, você conseguiria, correto? Sim. Então, tá bom. E é isso que é a grande sacada. Por mais íntegro que você seja no webinário e que queira passar valor de verdade, nem que você quisesse, nem que você fosse obrigado, você conseguiria. Então, o que acontece? O que vai acontecer? Você vai chegar no webinário seguindo a oferta irresistível, você vai passar os 7 segredos. Sim. E, ao mesmo tempo, os 7 segredos não vão ser suficientes. Porque você sabe fazer a parada, mas você não é mágico. É a mesma coisa comigo com fórmula. A fórmula tem 48 horas, é o que eu demoro para explicar aquela coisa direito. Tal que alguém consiga fazer. Se me desse 1 hora para explicar, eu ia fazer o melhor que eu pudesse. Mas não ia conseguir. Né? Então, você vai se explicar de uma maneira superficialmente. O que vai acontecer é que se você demonstrar autoridade aliado àquela parte de conteúdo, que a gente fala bastante, vai ter gente que vai querer tudo, porque o seu problema, o seu webinário vai demonstrar autoridade, vai até dar uma ajudinha aqui e ali, vai dar um macetinho, mas não vai resolver o problema inteiro.
Tá, então eu continuo na estratégia dos 7, passo o máximo de conteúdo que eu conseguir nos 40 minutos, 1 hora, e de forma com que o cara que está assistindo vai sentir que tem muito valor, mas que faltou juntar umas peças. Sim. Em linhas super básicas, sim. Só que não é tão simples assim, é claro. Vou lá, passo muito conteúdo e faz... E não basta isso. Por exemplo, te dar um exemplo de alguma coisa que você vai ver que é claro que não é básico. Vamos supor que o que você passe não seja uma metodologia sua. Seja tipo conhecimento geral, que ele sinta que se ele pesquisar mais em 2 ou 3 blogs, ele tem essa informação. Ele vai comprar o seu? Improvável. Sim. Tá? Então, vamos supor que você está querendo aprender a investir, o cara fala os 7 segredos do investimento. Aí você fala 7 segredos do investimento. Mas em nenhum momento tem nada novo. Em nenhum momento tem nada que eu chamo de proprietário. Ele vai comprar no final mesmo sendo? Talvez não vai, porque tem preguiça de pesquisar, mas a maioria não vai. Então, então a primeira parte é sim, você pode dar os 7 segredos. A segunda parte é você linkar que os 7 segredos são parte de algo maior. É uma linha fina entre você... Porque quando às vezes eu entro no blog, tô pesquisando dieta cetogênica agora. O cara fala assim, 3 comidas que eu não posso comer nessa dieta cetogênica. Aí eu vou lá no vídeo lá, 3 comidas que eu não posso comer. Beleza. Mas não faz parte de algo maior. É simplesmente 3 sacadinhas ou 3 sacadas. E aí, quer dizer que eu quero comprar o produto dele? Não quero. Assim, eu vou continuar vendo mais 3 aqui, mais 3 ali, mais 3 ali. Tá entendendo? Agora, veja um outro exemplo que é a fórmula. A fórmula é o seguinte, eu chego e falo, cara, eu tenho uma metodologia que é o poder para gerar esse resultado. Chama fórmula. Sei lá, não precisa nem falar o nome, tem uma metodologia. Aí eu falo como é que eu acidentalmente essa metodologia caiu na cabeça. Acidentalmente ou intencionalmente. Você sabe que ou às vezes é por muito tempo de estudo, sei lá o quê, essa metodologia caiu. Eu dou a entender que essa metodologia não está nos blogs por aí. Sim. E não está. E eu dou a entender. E depois disso, eu podia passar 7 gatilhos mentais dessa metodologia para as pessoas. Ou 7 segredos dessa metodologia. Porque, então... E aí, depois, eu falava, cara, e é isso que eu consigo passar nesse tempo. Se você quiser mais... Você compra a forma. É assim que funciona a forma. Então, não é simplesmente dar conteúdo, porque senão todo blogueiro era milionário agora. Então, tem nuances na coisa. A nuance é o seguinte, você tem que linkar que seu conteúdo é parte de algo maior. Você tem que implicar que esse algo maior não é algo que ele vai encontrar nos blogs por aí. Entendi. E aí você está criando... E é isso que essa arquitetura vai persuadir ele de falar, opa, vou comprar. Te dar um exemplo de um outro mercado, só para você ter ideia, tá? Tem um aluno que acabou de fazer 7 dígitos aí, e já faz bastante. E ele ensina as pessoas a editarem foto, né? Você fazia o antes e depois da foto, daquela photoshopada na foto, entendeu? Sim. Faz qualquer pessoa ficar bonita na foto. Mas, enfim, esse é o curso dele. Existe trocentos mil vídeos no YouTube que ensinam isso. Você não deve imaginar de quanto vídeo tem de alguém que dá uma dica aqui, uma dica ali. Só que as dicas são soltas. E aí ele fala, parte do conteúdo dele, ele vai lá, ele fala que ele tem um método próprio, que ele estudou pra caramba, passou 3, sei quantos anos estudando, e é um método, descobriu esse método próprio. E o método próprio não são dicas soltas. Porque as dicas soltas só funcionam que nem jogada ensaiada de futebol. Você joga futebol? Já jogou? Ou já viu? Jogo muito pouco. Então tá bom, você sabe que tem jogada ensaiada. Eu posso te passar 25 jogadas ensaiadas agora. Porém, quando você vai no campo de batalha, algumas podem funcionar por pouco tempo, mas elas não funcionam. Se jogada ensaiada resolver esse jogo, a gente estava feito. Mas você entende que a jogada ensaiada, por mais que você ensaie as jogadas, ela não funciona no campo de batalha? Sim. E aí ele fala o seguinte, eu não vou só te ensinar essas jogadinhas ensaiadas, eu vou te ensinar como eu penso para criar essas jogadinhas ensaiadas. Aí, mas peraí, o único jeito de comprar como ele pensa é comprando o produto dele. Então ele começa a resolver a objeção que essa informação eu tenho de graça.
Entendi. Então, o que eu estou resumindo, não é quando você revê a oferta irresistível, não é simplesmente dar conteúdo, dar uma amostra e vai ver. Não, você tem que resolver objeções, né? Parte clássica da oferta irresistível, né, daquele script, é resolver objeções. E uma objeção que você e todo mundo que está me escutando vai ter que lidar é, mas peraí, eu não tenho isso de graça? E você vê como é que o Rafael Ferreira, entra lá no Instagram dele, que é o Instagram de foto, Rafael Ferreira, e o produto dele chama BePro, né? Seja profissional, B de BE, Pro de profissional, né? Em inglês, BePro. Então, assim, ele resolve essa objeção. Então, não basta você dar o conteúdo, você vai ter que dar o conteúdo e, ao mesmo tempo, resolver as objeções do seu mercado. Faz sentido isso, Guilherme? Faz sentido. Faz sentido, E sim. uma que eu já falo que vai rolar é, isso aí eu consigo de graça. Para mim, eu resolvo essa objeção, porque toda a história eu estou implicando que ele não vai achar isso de graça. E aí eu resolvo essa objeção. Então, a história irresistível é, a história vai ter a promessa, tudo bem. A história vai mostrar a procedência do método. Falo muito isso na fórmula, no módulo 5 e até no módulo 4. O conteúdo vai dar uma amostra do que você é capaz. Mostra boa do que você é capaz. Ele também deve mostrar que aquela amostra é parte de um todo. Não deixa o cara saber, interpretar. A maioria das pessoas não juntam um ponto A com um ponto B. Você tem que juntar para elas, tem que traçar a linha. É o ponto todo. E depois disso, você tem que listar as objeções e realmente respondê-las. E não é simplesmente realmente respondê-las. E aí você vai ter a oferta irresistível. Entendi. Show? Show, Respondi cara, valeu. Respondeu sim, cara. Obrigado. E obrigado por perguntar. Essa é uma pergunta clássica. Eu garanto que tem gente aqui. Deixa eu ver a galera aí. Mostra a galera aí. Deixa eu ver. Beleza. Mostra. Quem aqui aprendeu alguma coisa com essa resposta dessa pergunta? Levanta a mão só para ter uma noção. É normal. A gente acaba aprendendo muito mais com a pergunta dos outros que a gente não perguntou aqui com a nossa. Mas vamos lá. Brigadão e vamos para a próxima pergunta. Obrigado, Guilherme. E aí, Fábio, tudo bom? Você fala de onde agora? Fala da Colômbia, Érico. Lembra que a gente conversou, eu te mandei, a gente conversou, eu trabalho com o Flávio Augusto. Ah, é o WhatsApp. Você trabalha com o WhatsApp, é isso? Eu sou diretor da WhatsApp, tenho franquias aqui também. Massa! E você está em Bogotá? Estou em Bogotá. Aí hoje eu estou trabalhando de casa e aí eu organizei toda a minha vida para estar na Binário. Bom, semana que vem ou a outra eu vou estar em Bogotá. Eu tenho um grupo de mentoria. Eu estou lançando a fórmula em espanhol, né, em língua hispana, e eu tenho um grupo de 40 empreendedores espanhóis que já fazem o 6 e 7, né, em dólar. Né, e eu vou encontrar com eles por 2 dias para mentorar como é que eles chegam na faixa preta, que seriam uns 2 milhões por ano nesse mercado. Mas que legal. É legal. Apesar de eu ser café com leite, a minha mente já está programada para faixa preta, então eu poderia te encontrar também. Tá? E você mora aí há quanto tempo? Eu estou aqui há 6 anos, Érico. 6 anos aqui. Aí. Colombiano, minha filha nasceu aqui, minha pequenininha que está aqui comigo em casa. E você mora em que parte da cidade, só para eu saber? Eu moro em Bogotá, perto do aeroporto Eldorado, onde você chega. Tá. E eu já tenho 17 anos de WhatsApp que eu tô com o Flávio. Que loucura, hein, cara? Massa. E vem cá, então, qual que é a sua pergunta? Fala. Deixa eu te falar, o que acontece? Eu criei, já consegui aquilo que a gente tinha conversado, vi todas as leis da Colômbia, ajustei tudo. E consegui concluir isso agora, montar a empresa, tá tudo certo. E eu busquei uma vertical, e eu já tenho uma vertical de três parceiros experts específicos, que vai ser um a cada vez. E dentro dessa vertical, o primeiro parceiro é um parceiro que ele é quiropraxista, né? Ele é médico, formado há 8 anos, e ele é terapeuta holística em Xangai, teve em Tailândia, tudo. Qual que é a minha dúvida, Érico? Tenho 2 perguntas, tá? Importantes. Dentro da primeira pergunta é que o caso dele não é o caso que ele aciona um usuário, cara direto, né? Um cliente direto, igual a menina que já fez vários 6 e 7, que faz um tratamento do olho e qualquer pessoa pode comprar. O caso dele, ele vai direcionar para profissionais da área dele, porque ele tem técnicas específicas e que essas técnicas ele se dá conta que, inclusive aqui na Colômbia, o negócio é escasso, totalmente escasso.
e que o pessoal não sabe fazer bem feito. A minha dúvida é, no caso dele, como é algo muito mais visual de técnica, porque a técnica dele são coisas que o cara tem que ver apertando, você entendeu? Tem que ver o ponto onde é, não só explicar. E vai tratar com caras de alto nível, massagistas, entendeu? Não só da Colômbia, né? De qualquer parte do mundo. A minha dúvida é, esse tipo de gravação ou esse tipo de infoproduto seria melhor que ele fosse feito com um e-book que fica somente uma explicação, que eu tenho uma técnica diferente, ou seria melhor gravar, né, num ambiente específico, ele fazendo a situação ali, algo muito mais próximo, você entendeu? E até mesmo o webinário de lançamento ser algo assim. Qual que seria a sua opinião nesse caso? Estrategicamente, a resposta é a resposta número 2. Por quê? Porque, assim, tanto o e-book quanto o vídeo é uma versão diluída da experiência dele em pessoa. Ok. Então, ele, como pessoa, ele vai estar lá na sua frente e vai fazer a parada e você vai sentir, é outra coisa. Então, o vídeo não é igual ter ele lá, nunca vai ser. É uma versão diluída, né? Porém, é uma versão diluída melhor que um livro. Então, o vídeo, um curso é melhor que um livro para se aprender, na maioria das vezes. E um livro é uma versão diluída também, né? Não é igual ter um curso, né? Você ter um curso comigo não é igual ter um livro. Então, as duas coisas são versões diluídas. Essa é a primeira coisa. E versão diluída é o poder. É claro que eu ensinar a fórmula por vídeo, pelo curso, nunca vai ser igual eu pegar e fazer o lançamento na sua frente. E tá tudo bem, porque para eu fazer o lançamento na sua frente, o preço é tão caro que impossibilita você de comprar pelas ofertas da demanda e procura. Mas a sua pergunta é, e-book ou vídeo? A grande sacada, vai dar trabalho, quase o mesmo trabalho para fazer os dois, quase. Tem um componente de vídeo aí, mas ele não é tão complicado quanto se imagina. Mas o e-book é difícil de cobrar um preço alto, porque as pessoas focaram que livro ou e-livro tem até um preço X. Por exemplo, se a fórmula fosse um e-book, eu não conseguiria cobrar R$6.000, mesmo que ela valesse. É difícil eu cobrar R$1.000 em um livro. Está muito engrenado na cabeça das pessoas que não... A mulher, imagina a esposa, vai lá, compra um livro, chega em casa e fala assim, e aí mulher, tudo bom? Tudo bem, ó, peguei esse livro aí, o marido fala assim, e aí, quanto foi? Ela, R$1.000. Imagina a zica que isso dá em casa. E o contrário também, imagina se o marido chega com um livro assim, abanando para a esposa e fala assim, esse livro foi R$1.000. Na maioria das famílias, isso ia dar justa causa. Então, mas um curso, as pessoas entendem que curso, né, na cabeça delas, a gente está explorando o subconsciente delas, elas estão preparadas que é possível. Ela pode chegar para o marido e falar assim, um curso custa R$1.000. Tem curso que custa R$38.000. Um MBA custa, dependendo da escola, $100.000. Eu não sei ao certo. Então, assim, o que acontece? Ao você empacotar o seu programa com um curso, e por que é o curso? O curso não é só o vídeo, é aula de pergunta e resposta. Olha só, se fosse um livro, quantos livros você já leu que queria estar falando com o autor, assim, fazer qualquer pergunta e nunca pôde? Então, assim, o empacotamento, ele influencia no preço. Então, no seu caso, eu faria assim, é possível fazer essa parada, já foi feito N escalas de faixa preta com coisas, acredite ou não, eu tenho um amigo que começou junto comigo lá atrás, 2009 ou o que seja, e ele ensina tênis. Agora me fala como é que ele ensina tênis pela internet. Ele faz múltiplos milhões. Aí você vai falar, muita gente fala, não é possível, tem um cara que ensina... Por quê? Porque o tênis, ele corrige o seu saque. Agora, ele corrigir o saque é a mesma coisa que ele está do seu lado? Não. Mas ele sabe alguma coisa que o carinha da esquina do seu clube não sabe. Por quê? Porque ele é o cara. Ele descobriu um método que funciona. E aí vai. Ou às vezes ele convida a Martina Navratilova para fazer um curso. Pô, eu vou fazer um curso com a Martina Navratilova. Às vezes ela não vai falar nem como saca, só fala assim, ó, joga essa jogada ensaiada para você ver o que acontece. Aí depois ela te fala assim, vou te fazer pensar como um cara que
ganha X. Às vezes ela muda um pensamento, uma sacada de pensamento estratégico ou mindset que muda o jogo. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito massa. Se esse cara tem, ele vai ter a versão diluída. Eu faria um curso. A outra pergunta que você falou, uma foi essa, e-book ou vídeo? Vídeo porque dá mais dinheiro. A outra pergunta foi... Deixa eu falar, Érico. Eu creio que faltou aí um ponto eu explicar para você. Para conseguir a lista em si, então, eu não daria para poder aumentar minha lista de e-mails para depois fazer o lançamento. Então, seria melhor através de um webinário ou de um vídeo, ele falando, claro, entregando nesse vídeo, olha, baixa aqui um vídeo que eu vou te ensinar uma das técnicas que a maioria dos profissionais da área não sabem e que nesse vídeo que você vai baixar, você vai se dar conta do que vai acontecer. E pum. Então, não o e-book, né? Ok. Não, assim, você pode dar um vídeo, mas o curso que você vai vender vai ser em vídeo, correto? Não, curso em vídeo. Tá, entendi. Então, isso era para a confecção da lista. A segunda coisa que eu acho que eu senti... A segunda coisa que eu acho que eu senti, que eu não sei se você ficou reticente, né, que é um ponto de preocupação, Érico, a menina do olho, né, a Tati Gebrael, ensina qualquer pessoa a melhorar a visão através de ginástica de olho. Esse cara vai estar focando em profissionais, que é um público menor do que o público consumidor final, correto? Correto? Falhou aqui, eu não sei se você respondeu. Correto. Show de bola. Focar no público de profissionais não é ruim, não. A gente tem vários, e eu não tenho um dedo na mão para contar de quantos 7 dígitos foram feitos nessa área de profissionais. Tem o consultório Smart, da Mariane, que é só para nutricionista. Tem o Arquitetos de Sucesso para arquitetos, não para o consumidor final. Tem vários para médico, advogado, tem trocentos. Então, o público profissional... A desvantagem de vender para o público profissional, que existe menos, né, mais seleto. A vantagem é porque é muito mais fácil deles investirem, porque eles conseguem associar um ganho quase que imediato, né? Se você fala para ele que vai aprender uma técnica nova, que vai dar mais cliente para ele vai tendencialmente investir e, quiçá, até pagar mais caro que um consumidor final. Uhum. E dito isso, tem até... que eu me lembre, tem lançamentos legais, que foram o lançamento do Movimento Inteligente, que é o lançamento para quem tem problema na coluna, que existem várias problemáticas físicas para demonstrar essa parada e eles mandaram ver já, se não me engano, já fizeram alto 6 ou 7, mas enfim. São bons os caras. Então, assim, essa é uma área fantástica. Tá, em relação à criação de lista, eu queria dar um ponto que talvez seja um ponto cego para você. Pode ser, pode falar. Tá. Uma coisa eu leio, mas eu estou te ouvindo. Sem problema. Uma coisa para você criar lista é que você vai precisar gerar conteúdos constantemente. Conteúdo. No Fórmula eu falo que tem conteúdo que é puro conteúdo. Existem conteúdos que são convites. Né? Então, o que é um puro conteúdo? O seu expert vai lá, entrega a coisa e não pede nada em troca. Só deu conteúdo. Tá bom? Se você entrar no meu Instagram, todo dia eu posto 2 ou 3 puro conteúdo. Não peço nada em troca. Tá bom? E existem conteúdos de convite. Que conteúdo de convite é? Opa, vou fazer uma masterclass, entra aí. Opa, tem essa técnica nova, um vídeo, coloca o seu e-mail aqui para receber. E tem um conteúdo que chama um conteúdo mesclado, que é o cara dá um primeiro conteúdo, depois faz um convite. Tipo, olha aqui essa técnica muito legal. Ele vai ensinar a técnica no final. Quer saber mais? Põe seu e-mail abaixo. Tá bom? O marketing que mais funciona nesse exato momento, e que não é nem no momento da gravação da fórmula, isso é muito recente, é você fazer conteúdo, só conteúdo primeiro, e depois mostrar o convite só para quem viu o conteúdo. Vou te dar um exemplo, tá? Então, se você for no Instagram hoje, ó, vou dar um exemplo real.
Se você for no meu Instagram hoje, estou entrando no meu Instagram, você não precisa nem necessariamente ir, né? E aí eu dou um conteúdo, vou até mostrar para vocês. Esse é o último vídeo que eu postei. Ah, show. Nessa daí. Opa, aqui. Vê se você consegue. Tá. Esse é um conteúdo que eu postei. Nesse conteúdo eu falo, descubra a fortuna que está escondida no seu negócio. Não tem a menor noção do que eu estou ensinando aí, mas é um puro conteúdo. Tá? E aí esse vídeo foi postado no Instagram. E deixa eu olhar aqui. Eu não tenho o número exato de visualizações, não. Mas vai ter uma galera que vai ver esse vídeo até o final, e vai ter uma galera que vai ignorar esse vídeo, e vai ter uma galera que vai ver esse vídeo até a metade, por exemplo. Correto? Show de bola. Quando o cara vê 95% desse vídeo, ele recebe, no feed dele, eu vou fazer um anúncio para o meu lançamento, que é a Masterclass. Não sei se você está vendo bastante vídeo da Masterclass aí, mas... E o vídeo do anúncio da Masterclass... Estou vendo. O vídeo do anúncio da Masterclass é um vídeo só de convite. Você dá só conteúdo, depois só convite, é o que mais funciona para construir lista. Acho que travou. Não sei se é ele ou eu. Acho que é você. Tá joia? Travou. Fez sentido? Travou. Mas eu vou repetir. Agora voltou. Voltou, Érico. Show de bola. Então, você dá só conteúdo, depois mostrar o convite só para quem viu o conteúdo 95%, é o que mais funciona para construir lista. Tá joia? Hoje. É o que mais está funcionando hoje. Deixa eu dar uma travadinha de novo. Ok. Ruim também aqui? Não. Aqui tá bom. Tá travando aí, Érico. A gente acha que tá aí, mas a gente nunca sabe qual que é a verdade dessas travadas. Porque aqui tá dando também como se tivesse excelente, tá tudo os risquinhos. Ou às vezes eu zoom, né? Mas enfim, eu respondi a sua pergunta? Respondeu a pergunta. A única coisa que eu queria te perguntar, outra coisa, é que você acha melhor as lives serem feitas diretamente pelo YouTube ou melhor pela fanpage do Facebook? No mundo ideal, pelos dois. Se você puder segurar 2 celulares na sua frente, faça isso. Ao mesmo tempo, Érico? Fazer as duas lives ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Só um minutinho, Érico. Desculpa aqui, cara, que eu tô que nem você. Eu entro aqui, a bebê, só um minutinho, só vou dar um negocinho aqui pra ela e ela já... Só um minutinho, desculpa, Érico. Eu sou pai de um garoto de 1 ano e meio, então tô ligado qual é. Não, cara, é só de colocar um videozinho pra ela que ela já fica joia. Toma, minha filha. É o santo iPad, cara. Né? Santo tudo, exatamente. Então eu faço as duas ao mesmo tempo, desde que eu tenha 2 celulares, para que comece a gerar essa audiência que você falou, né? Total. E a resposta é porque existe uma galera que assiste o Facebook, existe uma galera que assiste o YouTube, existe uma galera mais Instagram, mas a maioria das pessoas, eles tendem a gostar de uma plataforma só. Então o cara do YouTube vê no YouTube, o cara do Instagram vê no Instagram, você pode fazer até no Instagram também, aí se você tiver mais um celular, deve fazer também. Mas se você, e não se preocupe em estar fazendo as 3 plataformas ao mesmo tempo. Você fala, uma vai roubar a audiência da outra. Não, o mais importante é a soma dos resultados. Ok. Érico, perfeito. Foi respondida a minha dúvida, muito obrigado. E me avisa aí o dia que tu chega aqui em Bogotá, tá bom? Quem sabe te dou um toque, né? Sei lá, nem eu tô sabendo o dia que eu chego, mas bom saber que tem gente aí conhecida. Isso aí, tá joia, gente. Você me avisa onde você vai estar e a gente consegue se encontrar, tá bom? Abraço, Fábio. Vamos para a próxima pergunta. Oi, Gabriela, tudo bom? Gabriela Oi, Almeida. Érico. Tudo bem? Fala de Gabriela. Estou em Curitiba. Curitiba, que legal. Hoje bem eclético. Colômbia, Curitiba, Santa Catarina. Que massa. Que bom. E qual a pergunta que eu posso responder para você? Então, Érico, o seguinte. Eu sou consultora de estilo. O meu produto chama Triplique Seus Looks. Eu fiz
meu estilo hoje, dá uma olhada. Tá ótimo, esportivo. Esportivo, né? Então, mas enfim, triplique os seus looks. Isso. E aí, sou nova, comecei a fazer o primeiro semente, eu fiz dia 19 de dezembro, muito do esquema do Hugo, da palestra, né, ao vivo, e zerei. É bem normal. E aí o meu próximo é dia 7, agora de fevereiro. E a pergunta é, quando eu fui lançar esse meu primeiro semente, teve um afiliado, vamos assim dizer, muito forte, faixa marrom, vamos assim dizer, 7 em 12, que ficou encantado com o meu produto e falou, tem tudo a ver com o meu, você tem link de afiliado? Eu falei, nossa, não, é o meu primeiro, eu não tenho link de afiliado, mas isso, querendo ou não, deu uma coceirinha, né, de interesse. E a minha pergunta é, será que é o meu segundo semente, eu ainda não validei esse produto, ainda não fiz nenhuma venda. Será que é muito queimar cartucho, colocar o carro na frente dos bois agora, já para o semente, ou eu espero? Porque eu vi do semi-interno e tudo mais, mas tem essa dúvida, porque eu também não tenho um pouco audiência, então parece que ia ser um boom, mas não sei se é a hora certa. Depende do seu nível de risco. Se fosse eu falaria com o cara, porque ele ficou encantado com o seu produto. Né? Falou assim, olha, cara, vou fazer meu segundo semente agora. Tá a fim de fazer um teste comigo? É só você não seta a expectativa que o produto está pronto. Você não precisa falar mal do seu produto. Só fala assim, olha, eu gostaria de fazer um teste com você. É bom você fazer um teste comigo. E não quer dizer que não possa melhorar, mas você vai ter que interpretar isso como um teste. Eu vou dar o meu melhor e se der certo, vai ser tudo de bom para nós dois. E se der errado, a gente, de repente, vai ter que fazer outras interações. Eu bateria um papo reto com ele e falaria, e aí, tá afim? Se ele ficar com o negócio, não, tem que ser perfeito da primeira vez e tal. Não, mas se ele viu potencial em você, deve ser que ele sabe alguma coisa. E se ele é faixa marrom, ele sabe o que ele está fazendo. Tá. Assim, ele sabe mais o que ele está fazendo. Entendeu? Geralmente, tem uma frase que meu pai fala que é boi preto cheira boi preto. Cachorro cheira cachorro. Ele fala que boi preto conhece boi preto. O fato é o seguinte, os caras, a gente com o tempo, a gente aprende a ter um faro nisso. E aí você vai ter que seguir o seu instinto. A gente tem na fórmula existe um passo a passo e tal, mas eu acho que de tempos em tempos, na fórmula eu não tenho como prever que vai chegar um faixa marrom e vai gostar do seu produto. Né? Nesse caso, eu acho que eu ligaria para ele, olha, bora fazer alguma coisa? Eu acho que vai ser massa. Tá. Vai ser um teste, você está entrando no semente, mas eu acho que isso vai ser bom, porque tanto você aprende um pouco do meu produto, eu aprendo um pouco do seu, e aí você fala alguma coisa do seguinte, se o produto dele correlaciona com o seu, as chances são que ao ele te fortalecer, ele está criando a melhor parceira. Porque quando você estava começando, ele te ajudou. Então, geralmente, a gente não esquece das pessoas que ajudam a gente quando a gente está começando. Então, às vezes, é bom você investir nas pessoas que não têm ainda muito caixa, muita comprovação, mas, investir quando o cara já é uma faixa preta, ele não tem tanta reciprocidade. Né? Então, ele está vai investir em você, de alguma forma, com a lista dele, vai ganhar dinheiro, que é uma comissão de afiliado, mas se você der certo, né? Quando você der certo, a chance é que você não vai esquecer tão cedo disso. Né? Então, Legal. Vai fortalecer para ele também. Eu fiz isso muito para muitos parceiros no começo. O cara não tinha nada, mas eu achava que tinha potencial, e aí eu investi, né? Promovi o lançamento dele desproporcionalmente, a pessoa acabou dando muito certo, e até hoje elas nunca se esqueceram disso. Né? Então, quando eu estou lançando, eles sempre estão lá. Faça chuva, faça sol. Ô, Érico, só para finalizar, como é uma coisa totalmente nova para mim, eu fico muito na dúvida dessa questão da comissão. Eu sei que você fala lá no Fórmula que tem desde 10% a muito por cento, mas nesse começo me deixa um pouco perdida assim, nessa decisão. A comissão mais óbvia nesse caso, é muito óbvio, é um 50-50. Agora, toma cuidado. Agora eu vou falar uma tecnicalidade aqui que vai mexer com o número, tá? Quando as chances são
que quando você pagar imposto, a chance são que você vai pagar imposto. E a chance são... o Érico não é contador. O Érico não sabe nada de contabilidade, nutrição, advogado. Então, pergunte ao seu contador, ele vai te responder. Não tome isso como lei. Mas eu vou falar no princípio, você vai pagar imposto. E eu não sei quanto de imposto você paga. Quanto depende de milhões de coisas. Se você é MEI, se não é, Simples Nacional, se não é, que produto que é, qual a ata de atuação. Não vou nem começar. Mas vamos supor que o imposto seja 10%. Supondo. E eu tenho certeza que a taxa do Hotmart seja 10% também. Tá bom? Estou jogando. Então, quando você vender 100, vamos supor que você faça um 6 em 7, fez 100 mil. Desses 100 mil, 10% vai para o Hotmart, chanção, né? Gateway de pagamento. Nesse caso, eu não tenho noção de quanto está a taxa do Hotmart, enfim. E 10% vai para o governo, que é o seu outro afiliado. O seu maior afiliado é o governo. Vai vendo. Isso vai sobrar 80%. Então, de 10% menos 10% é 80%. Se você pagar 50% para ele, porque se você combinar 50% do preço de prateleira, se você pagar 50% para ele, o que vai ficar para você? Vai ficar 30%. Então, um deal legal de você falar assim, cara, vamos fazer tal que você ganha a mesma coisa que eu? E eu podia fazer essa matemática aqui ao vivo na tela de quanto que é isso, mas eu não vou. Porque ele também vai ter que pagar imposto, isso pode ser complicado. Mas definitivamente não é 50% do preço de prateleira. É tipo 40% do preço de prateleira. Beleza, entendeu? Perfeito. É tipo isso. Depende de como você faz o cálculo. Cara, quem é contador sabe que cálculo enfim, quando eu faço cálculo na câmera, eu fico muito mais burro do que eu já sou. Então, o fato é o seguinte, faz um deal onde você racha, e ele vai entender. Eu acho que a maioria das pessoas tendem a entender. Vamos fazer um 50%? A gente tira o preço disso, tira o preço daquilo, coloca isso. Então, você ganha 40%, mas não parece que você está ganhando mais que ele. Fala assim, a gente só está repartindo 50% dos lucros, alguma coisa do tipo. Vamos fazer a conta direitinho. Geralmente, é uma coisa muito óbvia. Ele pode querer falar assim, não, eu quero 80%. E ainda assim pode ser bom para você. Porque você não tem nada mesmo. Lógico, eu começo. É mais gente no webinário, de repente, você fala assim, cara, vamos fazer a primeira assim. E outra que você pode falar é quando você setar esse deal, fala assim, vamos começar assim, depois a gente conversa? Se continuar bom para você. Às vezes as pessoas fazem isso e dão a entender que vai ser assim pro resto da vida, entendeu? E às vezes você vai melhorar para cima, melhorar para baixo, mas dá a entender, na negociação, fala assim, vamos testar assim, porque, enfim, estamos começando. E depois a gente vai renegociando uma coisa. O mais importante é, depois de que ele aceitar ou não, você pergunta, foi bom para você? Você sente que é um bom deal para você? E pergunta isso, porque as pessoas às vezes aceitam e ficam na cabeça que não é bom. E se ele falar assim, não é, mas eu estou aceitando, então não faz. Porque negócio, quando não é bom para as duas partes, no longo prazo não funciona. E aí você conversa de tudo. Perfeito. Respondido. Show. Obrigada. Muito obrigada. Uma pergunta. Oi, Edelson. Tudo bom? Você fala de onde? Opa, deve ser um problema com o microfone. Vamos tentar de novo. Terra chamando o Edelson. Brasília chamando o Edelson. Tudo bom, Edelson? Acho que não. Ainda não. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar uma outra pessoa e quem sabe a gente volta no Edelson se ele resolver o problema. Oi? Oi, Luana, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom. Você fala de onde, Luana? Eu falo de São Paulo. Que legal, que legal. Bem-vinda à sessão de perguntas e respostas. Qual que é a sua pergunta? Então, minha pergunta é bem prática. Na verdade, eu vou lançar agora dia 31, também quinta que vem. E eu tô no meio da semana de pré-lançamento, do lançamento de semente. E eu tô programando os e-mails. E dentro do curso, a gente vê que tem 4 e-mails de pré-lançamento. Tem o primeiro com a história do herói relutante, a segunda do porquê assistir o vídeo, etc. E eu fiquei na dúvida se esse segundo e-mail e o terceiro e o quarto eu envio para todo mundo da base ou eu envio só para as pessoas que ainda não se cadastraram para ver a minha aula ao vivo? Para todo mundo. Você vai querer... O pré-lançamento ele serve como uma espécie de aquecimento. Né? Para que as pessoas saibam, mais pessoas saibam mais sobre o evento, que no caso é o webinário, e outra para que as pessoas que saibam
se sintam mais aquecidas. Então, você manda para todo mundo, sempre para todo mundo. Tá, aí no caso, eu tava seguindo também aquele checklist do Hugo, que ele deu no evento do Fórmula ao Vivo. E nesse checklist tem mais 3 e-mails que, na verdade, são só, assim, é depois de amanhã, é hoje de manhã e estamos ao vivo. Então, já que eu vou entregar esses outros 4 e-mails que estão já no script dentro do Fórmula, eu esqueço esses 3 e-mails do Hugo. Só me relembra se esses 3 e-mails eles falam, eles relembram que o webinário é amanhã. Provavelmente relembram. Relembram. Se eles já relembram, não é necessário. Não tem, né? Tá. É que o Hugo fez uma versão mais diluída da parada. Tá. Mais da parada, não simples no sentido, menos completa, né? Do Fórmula está mais completo. Tá. Posso tirar mais uma dúvida rápida? Pode. Também de percurso. Fazendo a página do webinário e a página depois de replay, o botão de compra, como eu já vou ter apresentado toda a oferta no vídeo, o botão de compra vai direto para a Hotmart ou vai para de novo uma página de venda com todos os argumentos? Não, ele vai, assim, eu imagino que vai ter o replay do webinário, certo? Sim. E abaixo o botão que vai para o Hotmart de uma vez. Direto para o Hotmart? Direto para o Hotmart. Tá. É isso, era bem prático mesmo. Fechou, adoro prático. Obrigado, um abraço para você. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos para mais uma pergunta. Oi, Dagiele, tudo bom? Você fala de onde? Cuiabá, Mato Grosso. Opa, tá tão baixinho, Dagiele, que eu não consigo ouvir. Peraí. Melhorou? Não? Tá melhorando. Vou tirar aqui, melhorou? Tá bom. Agora eu tô com a webcam. Sou de Cuiabá, Érico, Mato Grosso. Nossa, que massa. Sim. Qual é a pergunta? Érico, depois da pulseira preta, né, e de 2 anos namorando você, eu lancei, né? E a uma venda foi 23 vendas e eu tô entregando. E foi um sonho mesmo entregar, só que a síndrome do coitadinho que não consegue fazer tá aqui na cabeça, né? Eu tô no Instagram, eu tenho muito resultado no Instagram. Ontem eu fiz uma turma presencial com 55 pessoas. Então o Instagram, eu tenho só Instagram, Érico. Eu fiz um lançamento semente no Instagram, eu fiz o semente com 500 leads. Eu tô muito feliz, eu tô até nervosa aqui falando com você. Mas agora eu tô assim, putz, vou pro Facebook. Eu tenho pavor no Facebook, eu tenho pavor do YouTube, eu sou a pessoa tecnofóbica. Você me ganhou na aula da tecnofobia, do Fórmula. Que eu falei, bom, sou tecnofóbica, mas eu fiz um lançamento de semente sozinha, sem ninguém. Ninguém me ajudou, tudo sozinha. Então, eu tô com medo de ir pro Facebook, eu tô com medo de ir pro YouTube. Eu amo Instagram, fiz meu primeiro vídeo com uma faixinha assim, sem legenda, converteu. Então, assim, eu tô nesse momento que eu tô travada. Tipo, eu tô com medo de ir pro Facebook. A palavra é essa. E eu queria ouvir, tipo, aquela uma sacada que você vai falar, vai sem medo, vai por aqui, começa por aqui. E eu não investi R$1. Nem no curso presencial, eu não faço tráfego. Foi tudo gratuito mesmo, tudo por orgânico. Que eu não acho bonito. Eu aprendi com você que não é bonito o orgânico. Eu investi. O microfone falhou. Às vezes é meu short aqui que eu. Enfim. Tá me ouvindo? Show de bola. Eu vou te falar uma coisa, em vez de falar simplesmente não tenha medo, vai para o Instagram, vai para tudo, eu vou falar sobre outra coisa que pode acontecer no seu negócio. Se o seu negócio continuar só no Instagram, pode acontecer uma coisa catastrófica com o seu negócio. O que é essa coisa catastrófica? Mudar alguma regra de distribuição, política de privacidade, sua conta ser banida, e do dia para a noite, de uma empreendedora de sucesso, você vai para a Rua da Amargura. De verdade. Então, é que nem você viajar daqui até Cuiabá, de Brasília até Cuiabá, sem step. Quer dizer que vai dar errado? Não. A viagem é longa bastante? E se der errado no meio da história, no meio da estrada, você está num lugar desconfortável, perigoso, e não vai ter outra alternativa. Então, se você só fizer Instagram, por mais que ele seja confortável para você, você está fazendo isso com o seu negócio. Na verdade, você está construindo o seu negócio num terreno quase que alugado, né?
Então, que bom que você tem uma boa relação com o Instagram, que bom que o inquilino gosta de você, mas você sabe que as pessoas mudam de temperamento, acontece alguma coisa nos Estados Unidos, a coisa muda. Então, como você pode mitigar isso? Mitigando isso é começando a postar os mesmos vídeos que você posta no Instagram em outras plataformas também. E aí, você tem que entender uma coisa. No começo, você vai ter que escrever na frente do seu computador, feito é melhor que perfeito. Você vai ter uma expectativa com você zero, afinal o Instagram está pagando as contas ali, né? Mas você tem que começar a botar um step no seu carro, quiçá 2. Hoje eu tenho 2. Né? Talvez mais que 2. Mas 2 principais. Se o Facebook parar de ser Facebook, ainda tem o Instagram, mas o Facebook é dono do Instagram, então é difícil. Se der errado com o Instagram e o Facebook, eu tenho o YouTube, que não são os mesmos donos. E se der errado com o YouTube, com o Instagram e com o Facebook, adivinha o que eu tenho? Lead, e-mail. Eu tenho os e-mails. E eu comecei a captar lá em 2000 bolinha, e hoje eu tenho 1.700.000 pessoas. Dá para fazer um estrago com elas. Agora, não veio de um dia para o outro. Eu comecei captando, ficando feliz com meus 12 primeiros e-mails. E aí, com o tempo, ficou melhor. Então, quer dizer que meu negócio morre se o Facebook e o Instagram ficar de mal de mim? Não. Vou sentir? Vou. Assim como se você tem uma cadeira de 4 pernas, se uma sair, você não desaba, mas você fica meio desequilibrado, mas você continua construindo uma outra perna. Então, é importante você construir isso para você ter longevidade de longo prazo. E aí o medo vai ser não só de entrar no negócio, vai ser o medo, será que você quer? Você quer? Tem uma analogia que a gente fala que é o seguinte, quando você tem só um cliente ou só uma plataforma, eu vou falar de cliente, imagina que você é uma agência e só tem um cliente grande que paga todas as suas contas. Lidar com um cliente grande, a gente costuma dizer que é igual fazer sexo com gorila. Você já ouviu essa, não já? Você sabe como é que faz sexo com gorila? É do jeito que ele quiser. Então, o que acontece? Quando você tem só um Instagram, você está fazendo, assim, não literalmente, tá? No sentido figurado, você provavelmente está fazendo sexo com gorila. E você não quer fazer sexo com gorila. A maioria de nós não quer. No sentido figurado, tá? Não no sentido literal. No sentido literal também, não quer. Mas eu estou falando no sentido figurado. Porque uma vez eu falei isso para alguém e a pessoa achou que eu estava falando no sentido literal. Não é literal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então, assim, isso é uma estratégia de proteção e é importante você ter essa estratégia de proteção. Proteção. Quando você vai executar, depende da sua aptidão de risco. Tá bom? Tá bom. É o caso do step para Cuiabá. Cara, tem um tio meu que não tem seguro. Ele anda sem seguro. E aí, se um dia ele tiver um acidente feio de carro, talvez isso seja muito caro. A gente fala, tio, faz seguro, faz seguro. Mas ele acha que não precisa. Então, você pode só viver de Instagram? Sim, pode. Pode construir um negócio gigante só com o Instagram? Sim, pode. E você tem que saber que se um dia der zica, você perde tudo. Perfeito, Érico. Acho que era a minha dúvida principal, que é realmente o medo mesmo de ir, mas obrigada por ter me respondido. Amanhã, Facebook, hoje ainda, se der. Então, você tem a bênção do Érico para ir no Facebook. Abre Facebook, Instagram, YouTube. Tá pronto, tá permitido. Show de bola. Vamos lá. Eu sei que a gente acabou a nossa 1 hora de perguntas e respostas, mas eu vou dar uma estendida e vou pegar mais uma pessoa. Quem que é a nossa próxima pessoa? Dani. Oi, Dani, tudo bom? Você fala de onde? Oi, Érico, eu tô aqui no Rio. Nossa, uma pessoa do Rio também. Agora a gente fechou muitos pontos das principais capitais aí. E aí, Isso. qual a sua pergunta, Dani? Eu estava aqui pensando que eu devo ser as suas 12 primeiros leads. A gente se conhece tanto tempo assim? Faz tempo que você... Eu te vi num dos seus lançamentos em semente, lá em 2014. Era um sonho. Uau! Você viu o meu lançamento? Aí, galera, temos aqui uma relíquia, né? Que viu o meu... Você chegou a assistir ele? Vi, você devia estar na sacada da Espanha ou de Paris. Eu não me lembro, mas eu me lembro que você estava no nosso... Cara, você viu mesmo. Meu, você não tem noção. Agora eu não faço mais as coisas da sacada, não.
Eu tenho um escritório mó boladão. Se você visse aqui, você ia ficar surpresa. E aí, é muito legal, muito massa, porque eu tô aqui no Fórmula porque eu fui meu avatar do produto que eu tô vendendo. Eu tô começando a construir o aspecto, né, que sempre é uma coisa que emperra muito as pessoas. E aí eu fiz já assim, o lançamento da forma que eu conhecia, ouvindo as suas estratégias todas. Eu sou igual a da GL, estava um pouco tecnofóbica, mas aí, tipo assim, eu fui no Fórmula ao vivo, saí de lá com, tipo assim, você é faixa preta no que eu faço, e aí eu falei assim, eu vou então me lançar via WhatsApp, sem lead, sem nada, só com conteúdo e copy. E aí, semana passada, eu fechei minha primeira turma, com 13 alunos. Uau, parabéns! E aí, assim, eu não esqueço nunca mais o dia que eu fiz minha primeira venda. E eu pensava em você o tempo todo. Eu falei, cara, eu tô sentindo um milésimo do que ele sente, assim. Eu fiquei assim, enlouquecida. E aí, como eu também medito, só na meditação para segurar a energia, foi muito emocionante. Sim, e aí... Imagina você enlouquecida na meditação. Comemora, comemora. Não, inspira. Tô comemorando, tô vibrando muito. E aí eu já tô preparando o meu semente para começo de fevereiro. E aí, tipo assim, a minha dica que eu queria assim, falar aqui hoje é que você fala sobre o copy em relação... Tem, assim, uma dica de quantos gatilhos a gente pode usar num copy de venda final, que você, enquanto mentor, poderia trazer? Deixa eu fazer só uma pergunta. Essas 13 vendas que você fez um lançamento que você acabou fazendo pelo WhatsApp, né? Aquela coisa toda. E agora você vai fazer o seu lançamento de semente. Sim. Certo? Então tá bom. Não existe um limite total de gatilhos, não. Mas o que eu faria no seu lugar é rever o módulo 4 inteiro. Eu não sei quantas vezes você já viu, mas independente disso, eu reveria, fazendo um resumo dele. Porque quanto mais arrisca você seguir o que está lá, mais chance de sucesso você tem. A maioria das pessoas tendem a evitar seguir ele passo a passo demais. É aquela coisa da receita. Você passa uma receita, você, vou dar uma mexidinha na receita de primeiro, porque eu gosto mais disso. Assim, eu aconselho você executar a receita quanto mais fiel possível, na medida possível, assim, e depois você improvisa. Então, no caso, é quase que literalmente rever aquilo e fazer uma auditoria. Esse ponto eu estou usando ou não estou? Esse ponto eu estou usando ou não estou? Quase que um checklist. E aí você vai descobrir muitos pontos que você não está usando. Como é que eu sei que você vai descobrir? Porque, às vezes, quando eu revejo o módulo 4 ou o módulo 5, eu descubro que eu estou esquecendo alguma coisa. Você acredita? E eu gravei aquilo. Então, às vezes, eu mesmo esqueço alguma coisa. É muita informação. Então, eu, às vezes, pulo alguma coisa. É natural do ser humano. Então, o que eu falo? Volta ao módulo 4, né, que é o lançamento de semente, e, literalmente, tente fazer uma auditoria se tudo que está falado está sendo usado. Tá ótimo, então. Vou seguir certinho. Gratidão. Abraço. Que bom saber que você me segue faz muito tempo. Você me seguia quando eu não tinha seguidor nenhum. Nessa época... Assim, e eu vejo, assim, eu falo assim, cara, eu vi o Érico lá atrás, então eu consigo visualizar também o meu percurso, porque eu te acompanho desde aquela época. E assim, eu tentei fazer muitas parcerias com pessoas que falavam que conheciam Fórmula, e quando eu falava com a pessoa, eu conhecia mais do que a pessoa. E eu falei, cara, eu tenho que aprender o Fórmula, eu tenho que ir. Aí quando eu falei assim, ano que vem, pensando em 2019, quando o Érico lançar a primeira turma, eu tô dentro. Aí você mandou no dia 29 de outubro do ano passado. Opa, aqui é o Érico, eu vou abrir mais uma turma. Você é muito duro de se converter, hein? Demorou uns 5, 7 anos. É porque faltava o dinheiro. E aí, eu faltava o dinheiro. E aí, no caso, eu me formei como consteladora familiar sistêmica, eu constelei o dinheiro, e aí, quando eu constelei o dinheiro, a minha vida financeira abriu, e o meu produto hoje em dia é sobre o mesmo avatar que foi a minha dor. Então,
com esse reconhecimento, por exemplo, o grupo que eu abri, todo mundo listou as suas dores, eu falei assim, então vamos converter isso, aconteceu isso comigo, assim, grande aprendizado. E, assim, estou muito feliz de estar aqui. O seu obstáculo, né, se transformou no seu produto. Isso. Que legal, que massa. Parabéns, Dani. Quem sabe, não sei se você você vai no evento ao vivo do ano que vem, mas quem sabe te vejo lá e quem sabe no palco. Não! É esse ano. Eu tô doida para chegar lá. É esse ano. Eu esqueci que mudou o ano. Que massa. Te vejo então lá, tá? Em São Paulo. Dezembro desse ano. Abraço para você. Abração. Obrigado, Dani. Então, isso aí termina a nossa primeira sessão de perguntas e respostas do Forma. Muito legal ver vocês dos 4 cantos do Brasil, quiçá dos 4 cantos, incluindo aí a América do Sul, a Colômbia, muito massa. Uma dica que eu dou para vocês é, na maioria das vezes as pessoas tendem a não fazer o Forma até o fim. É normal, tá? Ser humano. Por quê? Porque dá trabalho, é muito vídeo e tal. O que eu aconselharia vocês fazerem, se eu pudesse dar um conselho, se vocês fossem, sabe, meu filho, quisessem fazer um 6 em 7, eu aconselharia vocês fazerem o Forma até o fim e fizessem um resumo dele. Como se você tivesse que estudar para uma prova de concurso do Forma. E me fala, eu não sou o cara de concurso, inclusive concurso é tudo, é o meu anti-herói. Entendeu? Concurso, sei lá, se eu fosse o Superman, concurso seria o Lex Luthor. Né? É tipo assim, porém, existe a grande sacada do concurso de você estudar e sacar. Então, às vezes a gente passa muito superficialmente no Forma, pensando que absorveu aquilo, mas não absorveu. E tem uma coisa que a galera que faz concurso sabe fazer, é estudar. É incrível que os caras, né, os Lex Luthor da vida lá dos concursos, sabem estudar pra caramba. Então, você tem que aprender o melhor com o seu inimigo, né, que é o concurso público. De alguma forma ou de outra, ele ensina isso. Então, eu acho que é um dos passos. A maioria das pessoas acha que o primeiro problema que você tem é que você não tem lista, não tem dinheiro, ou não tem ideia do que lançar, ou tem isso e tem isso. Eu costumo dizer que o maior ponto cego de vocês é que vocês ainda não resumiram o Forma. Porque a maioria de vocês não resumiram. É normal isso. A maioria de vocês não lê um livro e resume um livro. Né? Mas se eu pudesse dar uma dica para vocês do que vocês podem fazer, que vocês têm 100% de controle, porque quando você lança, às vezes você tem controle de muita coisa e você não tem controle de muita coisa. Muita coisa foge ao seu controle direto. Né? Depende de mercado, depende do Facebook, depende do humor, de trocentas coisas. Mas se você começar a focar no que você tem controle, na parte do processo que você tem controle, você tende a gerar o 6 em 7. E a primeira parte, a parte mais fundamental, é consumir o produto de uma forma com intenção de absorver. E a maioria das vezes, o único jeito de se fazer isso é fazendo resumo. Aprendi essa coisa do resumo com a galera do concurso, acredite ou não. Os meus inimigos, concurso público. Enfim, não inimigo, que eu acho que o governo também precisa de pessoas trabalhando no serviço público, mas, enfim. Eu falo isso de uma brincadeira, porque quem faz concurso, na maioria das vezes, não empreende ou não pode empreender por dedicação exclusiva. Então é isso aí, gente. Abraço para vocês. Se vocês puderem fazer alguma coisa que está no controle de vocês, é fazer esse concurso. E até o próximo webinário com perguntas e respostas para vocês. Tchau, tchau!